Por muito tempo, o mundo inteiro girava em torno da Europa, e nada que fosse além das barreiras do continente era considerado importante. Com isso, a história de diversas civilizações ricas em cultura e muito importantes como o Império Chinês foram deixados de lado, até poucos anos atrás. Por isso, no vídeo de hoje vamos te mostrar o seguinte vídeo: a China quer esconder algumas coisas de você. As pirâmides. Pirâmides são construções carregadas, sempre de muito mistério. Mas você sabia que a China também possui algumas delas em seu território? Duvido, hein? Por muito tempo, nem mesmo os moradores das regiões onde estão localizadas as pirâmides sabiam da sua existência. Até que a Segunda Guerra Mundial chegou e um piloto americano as encontrou acidentalmente. Desde lá, o governo chinês abriu o jogo para a comunidade internacional sobre a sua existência. Mas mesmo depois de 70 anos de sua descoberta, continuam fechadas para a visitação do público em geral. Só em 1994, um arqueólogo átrio recebeu a autorização para entrar no território que envolve as pirâmides. Na primeira região que explorou, encontrou 6 pirâmides. E um pouco mais distante dali, mais 100 pirâmides entraram para a conta. Mano, 100 pirâmides. Os próprios moradores da China mal sabem da sua existência e informações sobre este patrimônio cultural. Todas as pirâmides estão dispostas em áreas extremamente protegidas pelo governo chinês e suas forças armadas. Nos anos 2000, o governo da China finalmente se pronunciou e afirmou que existem cerca de 400 construções piramidais, como as encontradas anos antes dispostas por diversas áreas do país, e declarou também que as pirâmides guardam os corpos de importantes governantes chineses. A maior delas é a pirâmide chamada Pirâmide Branca, e de acordo com alguns especialistas, sua altura chega a ultrapassar 300 metros. Para se ter uma noção da construção, basta compararmos esta com a Pirâmide de Kéops, a maior e mais antiga pirâmide do Egito. Há muito tempo foram encontrados alguns diários de cientistas que viajaram para a região em 1912 e encontraram-se com um monge budista, do qual relataram as conversas. O monge contou aos estudiosos que as pirâmides são mencionadas em diversos escritos antigos, encontrados no templo budista do qual pertenciam, e eram de máxima importância e segredo. Cavernas de Huashan. No final do século passado, um camponês caminhava tranquilamente quando se deparou com algumas cavernas que considerou muito estranhas, na província de Shanxi, na China. Até hoje não sabemos ao certo por que as cavernas estavam localizadas naquela região, ou por que teriam sido construídas. Acredita-se que a caverna foi construída para extração de minerais ou até mesmo como um templo religioso. Mas caso isso fosse verdade, como ninguém saberia dessas informações? O tamanho total da maior das cavernas chega a surpreendentes 12.000 metros quadrados, deixando uma pergunta muito intrigante no ar: para onde teria ido toda a terra e pedras retiradas do interior daquela caverna? Apesar de montanhas na região das cavernas, humanos não teriam sido capazes de construir informações naturais tão grandes quanto as encontradas, e as pedras não poderiam ter sido usadas nas casas dos antigos moradores, pois todas elas são construídas com a marcante pedra azul. Mesmo que os antigos construtores tivessem conseguido remover todo o material presente no interior das cavernas, e apesar de se assemelhar muito com o templo budista, as galerias não apresentam nenhum tipo de murais ou representações de divindades budistas, como é notado em outros templos semelhantes, removendo aí o teor religioso da lista de possíveis finalidades da caverna. Outra característica que intriga muita gente é a presença das cavernas de Huashan na latitude de 30 graus, conhecida por abrigar os maiores mistérios da humanidade, como as estátuas da Ilha de Páscoa e também o Triângulo das Bermudas. Será que os mistérios presentes neste paralelo seriam fruto de uma simples coincidência, ou tudo está de alguma forma aí conectado? Deixe sua opinião aqui nos comentários. A Grande Muralha da China. A Grande Muralha foi construída ao longo da linha leste-oeste do país, estendendo-se pelas fronteiras ao norte. Espalhada por cerca de 9.000 quilômetros, a muralha foi construída para delimitar as fronteiras do país e proteger a China de ataques de nômades. No entanto, nos últimos anos, os cientistas têm discordado dessa versão e vêm aí expressando suas versões para a comunidade em geral. Segundo eles, essa versão dos fatos deixa muita dúvida sem alguns esclarecimentos, como
como o fato das áreas defensivas da muralha estavam apontadas para o sentido contrário e que a colocação de postos de controle por sua extensão é praticamente impossível, considerando o tempo no qual ela foi construída, além de provavelmente não ter tido soldados o suficiente para a proteger. Algumas partes da muralha não fazem sentido, como o trecho construído ao longo dos cumes da montanha, que nem os nômades e nem mesmo o mais poderoso exército seria capaz de atravessar. Os historiadores nunca se manifestaram abertamente quanto a estes pontos, além de não sabermos ao certo quando o último trecho da Grande Muralha foi realmente construído. É muito difícil encontrar citações sobre a muralha nos registros históricos da antiguidade, levando muita gente a acreditar que essa construção não tivesse sido terminada antes do século XX, tendo sido feita pelos comunistas chineses para atrair a atenção de turistas para o país. Outra estranheza encontrada na muralha é o fato das brechas, construídas para possivelmente abrigarem os soldados, estarem voltadas para o sul, direção contrária onde os seus inimigos viriam para adentrar o país. E olhando aí com a mente aberta para todos estes argumentos, os oponentes da história clássica sugerem que talvez uma das maravilhas do mundo antigo não tenha a mesma idade que acreditamos ter: o Exército de Terracota. A descoberta mais impressionante de toda a China talvez seja o Exército de Terracota, considerado por muitos a oitava maravilha do mundo. Em 1974, durante as escavações da região de Xi'an, os arqueólogos descobriram o chamado Exército de Terracota, que conta com mais de 8.000 esculturas de soldados, cavalos e veículos em tamanho real, guardando o túmulo do imperador Qin Shi Huangdi. Porém, pessoal, junto com a descoberta do exército, os arqueólogos identificaram cerca de 70.000 restos do que acreditam serem os trabalhadores, que pode ter sido feito para manter o segredo da localização do túmulo do imperador. Em mais de 8.000 esculturas humanas, nenhuma possui as mesmas características físicas ou faciais. Ainda não sabemos onde ou por quem essas esculturas foram feitas, mas acredita que os seus inventores criaram um modelo corpóreo inicial e mudaram diferentes características corporais do momento em diante. Caso as esculturas tenham sido produzidas desta maneira, demandaram uma tecnologia de produção que só foi produzida na Europa durante o início do século XX. Atualmente, as escavações na área foram paralisadas, sob a alegação do governo chinês de que o local e as esculturas deveriam ser preservadas, e que escavações poderiam acabar prejudicando essas evidências históricas. O relógio que viajou no tempo. Mesmo que isso pareça fruto de edições de imagens ou produto de um filme de ficção, este acontecimento chocou todos os telespectadores da televisão chinesa, onde a descoberta foi amplamente divulgada. Em 2008, enquanto escavavam a região, arqueólogos encontraram diversos túmulos que datam a antiga dinastia Ming, que governou a China por cerca de 300 anos até 1644. Tudo ia bem até que ao lado de um dos caixões que estava sendo estudado, a vários metros abaixo do chão, um relógio muito pequeno foi encontrado. O relógio é inúmeras vezes menor do que os relógios convencionais que conhecemos hoje em dia, e em sua parte traseira continha a palavra Suíça, escrita na língua americana, o que significa que antes de parar ao lado dos túmulos da dinastia, havia pertencido ou sido fabricado lá na Suíça. Os arqueólogos ficaram extremamente desapontados ao verem um mini relógio, pois sua presença ali indica que claramente os túmulos já haviam sido encontrados. Antes do século 17, nem relógios e nem relógios em miniaturas eram produzidos, negando a possibilidade de que o mini relógio poderia ter caído do pulso ou do bolso de alguém no momento exato do enterro. Contudo, o exame de idade feito pelos especialistas em Pequim indicou que o relógio corresponde sim à nossa realidade, e que o relógio foi colocado em algum momento do passado, em que os túmulos foram enterrados. Isso chocou completamente os cientistas, pois a não ser que um relógio extremamente pequeno tenha viajado no tempo e parado junto ao túmulo de uma dinastia antiga, não há nenhuma resposta para sua presença junto ao achado. Até o momento, os arqueólogos e cientistas não foram capazes de explicarem como um relógio suíço de tamanho muito pequeno, anormal, teria parado lá, não abrindo espaço para nenhum relatório científico sobre o caso. Então é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de deixar aquele lindo like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e até o próximo vídeo, galera, aqui do canal Universo Curioso.